Canal YouTube Eli Correia Oficial. Eu vou pedir a todos vocês mais uma vez, se inscrevam ao ouvirem as cartas, a acompanharem as histórias, deem aquele like, façam aquele joinha e acionem o sininho. Sininho tocou! É mais uma carta de saudade no seu canal YouTube Eli Correia Oficial. Eu também estou no rádio. Toda tarde, às 2 horas, na Rádio Capital, AM 1040 e FM 77.5. E mande a sua carta para que o Eli Correia, para que eu também possa narrar a sua história. É só você mandar pelo e-mail cartasaudadeelicorreia@gmail.com. cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Mande a sua história para que também eu possa narrar aqui no canal YouTube Eli Correia Oficial. Em um tombo, perdeu a virgindade e todas as consequências. Depois de muito ouvir a carta da saudade, a sessão Que Saudade de Você, seus dramas, suas emoções, pessoas abrindo o coração, abrindo a sua alma. Foi assim que eu criei coragem para também escrever esta minha saudade, esta minha carta. Tudo começou quando eu conheci o meu primo Francisco. Ele residia em Itu, interior de São Paulo. E foi no Natal daquele ano que ele resolveu viajar para a casa dos meus pais lá no Paraná, onde nós morávamos. Até então, eu não conhecia o meu primo. E foi nesse passeio que ele fez lá no Paraná, para passar o Natal daquele ano conosco. Foi nessa visita que nos conhecemos e nos apaixonamos um pelo outro. Eu me senti tão feliz com a presença dele na minha casa, que no dia 2 de janeiro, após o Natal, após a passagem de ano, dia 2 de janeiro, que ele precisou voltar para Itu, onde ele morava, por causa do serviço, por causa do trabalho. Mas entre nós já havia nascido um sentimento. Algo assim difícil de descrever. Tanto que, mesmo com ele distante, mesmo com ele em Itu, nós nos correspondíamos, nós conversávamos, nós usávamos o celular, usávamos, enfim, a internet. Nasceu um amor virtual. E trocávamos a cada dia mensagens mais apaixonadas. E foi assim durante um bom tempo, até que ele voltou ao Paraná. E ficamos noivos. Sim, ficamos noivos. Fizemos até uma festinha de noivado. E já marcamos o casamento para o ano seguinte, dia 22 de dezembro. Ah, como eu estava feliz! Tudo parecia um sonho. Eu que até então nunca tinha namorado, comecei a namorar exatamente o meu primo. E na primeira vez que nós nos vimos, na primeira vez que a gente esteve juntos, que a gente se conheceu. Só que, faltando 2 meses para o nosso casamento, ele em Itu, eu no Paraná, só iríamos ficar juntos mesmo de verdade quando nós nos casássemos. Então, 2 meses antes para o casamento, mês de outubro, final do mês, quase perto de novembro, eu me lembro bem, eu estava lavando a casa, lavando mais precisamente a cozinha, e ao jogar água e sabão, o cimento da cozinha, o piso da cozinha, ele ficou muito liso, ele ficou muito escorregadio, e no que eu passei o rodo para esfregar o chão, escorreguei. Eu levei o maior tombo da minha vida. Por pouco eu não bati a cabeça. Sei lá, eu poderia ter até quebrado a minha cabeça no tombo que eu levei.
Mas eu consegui salvar a cabeça, porém, nesta queda de mau jeito, eu caí de pernas abertas. Do jeito que eu caí, não sei como é que foi que eu abri muito as pernas e senti uma dor no meu órgão genital. E comecei a sangrar como se estivesse menstruada. Só que eu estranhei, porque esse sangue só saiu quando muito por 1 hora. E parou, e nada mais. Eu só fiquei sentindo uma coisa estranha, como se fosse uma queimação, uma ardência. Como eu era ingênua, como eu era, vamos dizer, até boba mesmo para essas coisas, eu não comentei nada com ninguém, nem mesmo com a minha mãe, por uma questão de respeito e por uma questão de vergonha. Talvez se o nosso namoro, talvez se o nosso noivado fosse normal, a gente se ver todo dia, eu tivesse comentado com o meu noivo. Mas, como era um relacionamento à distância, só por mensagem, só por telefone, só por em celular, então, nem com ele também eu comentei sobre o tombo que eu levei. Falei até do tombo, mas não falei do problema, que eu tinha caído de pernas muito abertas, que eu tinha até sangrado. Como é que eu ia falar isso com ele? Não tinha nem cara para falar uma coisa dessas. Nem com ele e nem com ninguém. E nem com a minha própria mãe. Passaram-se aqueles 2 meses. E chegou o dia do meu casamento, 22 de dezembro. Era como se eu estivesse sonhando e não quisesse acordar deste sonho. Eu estava realizando aquilo que eu mais desejava, aquilo que eu mais queria. E imaginar que tudo tinha se iniciado 2 anos antes, quando pela primeira vez esse meu primo, que eu não conhecia, foi nos visitar lá no Paraná. E aí então nasceu algo entre nós que 2 anos depois, exatamente 2 anos depois, estávamos concretizando com o nosso casamento. Viajamos em lua de mel. Eu estava ansiosa pela minha primeira noite. Seria a minha primeira vez. Apesar de ser a noite de núpcias, a noite de lua de mel, apesar de eu nunca ter vivido nenhuma noite assim, nenhum momento como esse, apesar de tudo, da minha inexperiência, eu sentia em Francisco segurança. E mesmo sendo a minha primeira noite, eu não estava tensa, eu não estava nervosa, porque acima de tudo eu sentia nele carinho. Portanto, de verdade, eu não estava preocupada com a minha primeira vez. Mas deveria estar, devido a um fato que eu até já tinha esquecido. Eu nem me lembrava, sinceramente, mas nem me recordava mais. Sim, até então, aquele homem maravilhoso, até então, aquele homem todo carinhoso, que estava preparando o momento, e eu me deixando levar, eu vivendo o meu sonho, eu estava muito feliz. Noite de núpcias, a minha primeira vez. Porém, eu deveria estar preocupada, porque algo que tinha acontecido, e não há muito tempo, iria interferir nesta primeira noite. Aliás, iria interferir na minha vida de casada. Sim, tudo pronto para acontecer. Tudo pronto para que eu me tornasse mulher. Olha que hoje em dia é muito difícil pessoas, meninas, garotas, mulheres, chegarem até o casamento virgens. Chegar ao casamento, vamos dizer assim, intacta, vivendo na noite de núpcias a sua primeira vez realmente. Mas comigo isso ia acontecer. Sim, na hora em que nós começamos, na hora em que haveria o momento de acontecer mesmo
aquele instante em que nossos corpos iriam se unir, em que haveria a primeira vez, Francisco ficou perturbado. Francisco ficou assim, meio tenso. Ele parou meio que na metade do ato em si. Ele parou e eu não entendi nada. Algum problema, amor? Algum problema? Francisco não falou nada. Ele ainda continuou. Mas antes mesmo de chegarmos aos finalmentes, né? Ele parou e disse que não dava mais para continuar. Mas o que houve? O que está acontecendo? Percebi ele perturbado. Percebi ele nervoso. Algum problema, Francisco? Algum problema? Eu não estou sendo legal? Você tem que entender que é a minha primeira vez, eu não tenho nenhuma experiência. Nessa hora, ele respondeu para mim, bruto, estúpido. Não é falta de experiência. É que você tem, acho que, experiência demais. Mas como? Experiência demais? Eu não estou te entendendo. Antes de mim teve outro aqui, ou outros. E começou a me perguntar quem foi. Ou quem eram os homens que tiveram ali antes dele. Eu falei, Francisco, você é o primeiro. Se eu não estou sabendo fazer, se eu não estou conseguindo dar a você o prazer que você merece e que você quer, me desculpe. Eu, com o tempo, eu vou adquirir mais, vamos dizer assim, experiência. Cale a boca. Cale a boca. É bom você já dizer quem é que veio aqui antes, quem é que esteve aqui antes, quem é que te possuiu, quem é que antes de mim. Porque virgem você não é. Virgem você não é. Disso eu tenho certeza. Perturbado, até um tanto violento, começou a me perguntar sobre outro homem ou outros antes dele. E o meu martírio começava ali. Eu jurava para ele que não tinha tido ninguém antes dele. Puxa, eu havia prometido quando nós nos conhecemos que eu permaneceria virgem até o casamento. E ele achou boa a ideia de que tudo acontecesse na nossa primeira noite, na noite de núpcias, na noite de lua de mel. Mas ele insistia, eu quero saber quem. Fala, sua mentirosa, sua falsa. Bom, a partir daí, a nossa lua de mel, a nossa noite, a nossa primeira noite, acabou. Ele tornou-se um homem frio. Inclusive chegou a dizer ou a ameaçar que ele iria anular o casamento. Pela mentira. Que eu era mentirosa. Se eu menti antes do casamento, o que eu não seria capaz de fazer depois do casamento, agora que estava casada. E uma coisa ele me dizia, chifrudo não você. Chifrudo eu não você. Mentirosa, falsa. Porém, eu não entendia o porquê daquilo. Alguém que está ouvindo a minha carta pode estar dizendo, que mulher burra, que mulher tonta, que mulher idiota. Eu digo, eu era burra mesmo, eu era muito ingênua, muito idiota mesmo, pois eu sendo do sítio, onde não se ouvia falar nada sobre sexo, quando que um pai e uma mãe, falaria com a gente sobre isso? Pessoas, que convivem com a roça. Os meus pais não explicaram nada e talvez nem entendessem nada para explicar alguma coisa, e por isso também de nada eu sabia. Tanto que, vivendo aquela frieza que a partir de então se instalou no nosso casamento, uma frieza, uma distância, a insistência dele que enquanto eu não confessasse quem era, quem chegou primeiro, ele não daria sossego para mim. Foi então que pensando, que eu me lembrei do tombo
que eu havia levado, que eu havia sofrido 2 meses antes do casamento. Aquele tombo em que eu escorreguei na cozinha de pernas abertas, mas bem abertas mesmo, porque na hora de eu escorregar, na hora de eu cair, não sei o que aconteceu, que minhas pernas se abriram muito. E inclusive saiu sangue. E fui lembrando, será que tem a ver alguma coisa? Aquele sangue que havia saído. Quando muito, 1 hora depois, parou de sair sangue. Eu até pensei que estivesse menstruada, tivesse começado ali a minha menstruação do mês, mas não. Dali a pouco parou o sangue. Só se fosse aquilo. Só se fosse aquilo. Será que foi ali que eu perdi a minha virgindade num tombo? E tentei conversar com Francisco a respeito daquele tombo. Coisa que eu deveria ter feito lá atrás, mas eu deixei para lá. Quando eu tentei falar sobre aquilo, ele me deu uma resposta. Mas assim, que acabou comigo. Demorou muito para arranjar uma desculpa, hein? Hein? Sua mentirosa. Demorou tempo para encontrar uma desculpa, para encontrar uma justificativa. Sua mentirosa. Não, Francisco, aconteceu mesmo. Só que na época eu achei que não era assim uma coisa tão séria, tão grave, que iria, de repente, sei lá, comprometer minha felicidade no casamento. Eu tenho quase certeza que foi aquele tombo. Cala essa boca, vem contar a história da carochinha. Que é isso? Demorou muito tempo para encontrar uma desculpa, mas sinceramente não cola. Essa desculpa não cola. A verdade é que o meu casamento se comprometeu a tal ponto que nas pouquíssimas vezes que nós tivemos alguma relação, eu acabei por ficar grávida. E engravidei por 2 vezes. E as 2 vezes eu perdi o neném. Sendo que na última, quase eu morri também. Talvez, quem sabe, se eu tivesse tido um filho, as coisas, estivessem mudadas entre nós. Mas nem isso eu consegui. Tenho certeza também de tanto nervoso que eu passava. Ser acusada de uma coisa que eu não devia. E nossas vidas se transformaram num verdadeiro inferno. Porque ele sempre achava que assim como eu menti no noivado, no namoro, eu seria capaz de também mentir no casamento. Porque a minha cara, dizia ele, é uma cara de pau. E devido tanto nervoso que eu passava, eu fui ficando até um tanto com os nervos abalados. Sendo que eu passei a ficar revoltada e até mesmo com depressão. Porque se eu devesse alguma coisa, eu mandava ele plantar fava. Mas como eu não devia, aquilo me corroía. Como é que eu vou provar? Como é que eu vou convencer esse homem que duvidava de tudo que eu falava? Quando não tendo mais como continuar, o nosso casamento acabou. Acabou. O nosso casamento, por incrível que pareça, terminou. E Francisco fez questão de dizer para minha família que todos tinham sido enganados por mim, principalmente ele. O problema foi o fato que desde a primeira noite ele achou que eu tinha tido tudo com outro homem antes dele e não tinha falado. Ao contrário, tinha enganado, dizendo que eu era virgem. Francisco, eu sei que você ainda fala para parentes, para amigos, porque quando as pessoas perguntam por que acabou o casamento, por que isso, por que aquilo, você já logo diz que é porque eu sou uma mentirosa, eu sou uma falsa. Eu sei que você comenta com todo mundo que você conhece, que pergunta, que conhece nós dois, que pergunta sobre nós, que quando você casou comigo, eu não era mais virgem. Eu já tinha muitos quilômetros rodados. É uma coisa que você fala, que eu tinha muitos quilômetros rodados. Hoje, Francisco, não sou nenhuma menina, não sou nenhuma idiota como eu era. Eu não sou nenhuma burra como eu fui. Eu sei tudo da vida hoje. Até porque a internet está aí. Qualquer dúvida, é só ir no Google, você sabe tudo.
Há algum tempo atrás, Francisco, eu procurei um médico e expus tudo o que aconteceu comigo quando ainda era solteira, quando faltavam 2 meses para o nosso casamento. E então, sabe o que o médico disse? Seu estúpido, burro é você, Francisco. O médico disse, e ele me explicou, que uma moça pode perder sim a sua virgindade com certos movimentos, praticando alguns tipos de esportes perigosos. Por exemplo, andando de bicicleta. Andando de bicicleta pode até acontecer um tombo de mau jeito, como foi o meu caso, Francisco. Ele explicou direitinho que o ímã pode se romper quando há uma forçação. Não precisa ser necessariamente através do pênis. Pode ser num movimento mais brusco, numa queda. E só por justiça, e somente por isso, eu me senti na obrigação de escrever essa carta, de dizer ou de me defender, dizendo que você realmente é o cara mais grosso que eu conheci. Porque você deveria ter me levado a um médico, você deveria ter me levado a uma médica. Aí sim, tirado as suas conclusões, mas não por você mesmo achar, me condenar e praticamente me destruir. Mas só que eu reergui. Apesar de tudo que você falou e fez contra mim. Eu não tenho raiva de você. Eu tenho dó de você. Hoje sou casada com outro e posso dizer que sou feliz. Poderia ter sido até mais feliz se não fosse você estragar tudo com as suas ideias tão arcaicas, com as suas ideias tão antigas. Que pena, Francisco. Eu sei que hoje você não é feliz. E você também poderia ter sido muito feliz ao meu lado. Se você tivesse entendido a situação, procurado uma solução, procurado tomar outras providências e não agir como você agiu, como um verdadeiro estúpido. E me desculpe o termo, eu me achava burra, mas o burro era você, infelizmente. Esta é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! Em um tombo, eu perdi a virgindade e suas consequências. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.